Olá, eu sou Estela de Oliveira, advogada atuante no escritório de advocacia Siqueira e Tavares, advogados associados. Hoje, a nossa dica de direito é para você que tem dúvidas sobre a prestação de pensão alimentícia. Fiquem ligados! Não é preciso ser da área jurídica para de vez em quando se deparar com uma conversa cujo tema é pensão alimentícia. Como sabemos, o número de divórcios aumentou consideravelmente nos últimos anos. Assim, é preciso reconhecer também o aumento da incidência de fatores que, por consequência, se encontraram entrelaçados a isso, como é o caso da obrigação de pagar alimentos. O direito de família, mais do que nunca, está aí. Então, para nos mostrar que os vínculos de filiação e parentesco vão muito além da sociedade conjugal e de sua possibilidade de rompimento. A pensão alimentícia é uma clara manifestação disso. Mas afinal, o que é a pensão alimentícia? Em síntese, é a prestação periódica que o alimentante, que é aquele que fornece os alimentos, se obriga a cumprir em prol do alimentado, aquele que recebe os alimentos, como forma de contribuir para o seu sustento, vez que o mesmo não possui condições de provê-lo por si só. A hipótese mais comum é aquela que os genitores encontram-se obrigados a pagar pensão alimentícia em favor dos filhos menores, que em razão da própria idade encontram-se impossibilitados de trabalhar e obter os recursos suficientes à sua manutenção. Mas essa não é a única hipótese. No discorrer desse vídeo veremos outras hipóteses. Nesse ponto surge outra dúvida: o que seria essa contribuição? Quando falamos de condições dignas de existência, é preciso reconhecer outros aspectos igualmente necessários a este desenvolvimento, tais como saúde, educação, cultura, lazer, vestuário, higiene, entre outros. Portanto, quando se arbitra um valor a título de alimentos, todos esses aspectos estão abarcados e devem ser proporcionalmente considerados. De acordo com a nossa lei, esses alimentos devem ser prestados pelos parentes, cônjuges ou companheiros. Diante disso, podemos ver que vai além dos pais com os filhos, ou seja, os alimentos são recíprocos entre pais e filhos, isto é, tanto para filho poder requerer ao seu genitor, como o inverso também é verdadeiro, de modo que o genitor também pode pleitear a pensão ao seu filho. A obrigação estende a todos os ascendentes, com prioridades aos de grau mais próximo. Assim, na falta de genitor, é possível que os alimentos sejam cobrados em face dos avós e, na falta destes, dos bisavós. Na falta dos ascendentes, a obrigação caberá ainda aos descendentes, na ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos. Assim, obrigando-se várias pessoas a pagar alimentos. Cada uma proverá a prestação de acordo com os seus recursos, e as somas das contribuições entregará a pensão alimentícia, a ser recebida pelo parente que dela necessitar. Existem 3 tipos de pensão alimentícia, sendo elas a legal, que são aquelas já mencionadas. Esses são decorrentes da relação de parentesco e são regidos pelo princípio da solidariedade familiar, que traz o dever ou possibilidade dos membros deste grupo contribuírem com o sustento um dos outros. Outro é o voluntário, que não são decorrentes de obrigação, mas sim instituído por ato espontâneo que pode ser feito por meio de doações periódicas entre vivos ou por legados de alimentos, deixando por um falecido a um amigo, por exemplo. E o indenizatório, que são um ressarcimento em razão de um comprometimento de algum ato ilícito. Aqui decorre de uma ação de responsabilidade civil, pois repara algum dano causado. Citamos como exemplo um filho de uma vítima falecida de acidente de trânsito. Esses alimentos podem ser fixados em provisórios, provisionais e definitivos. Os provisórios são arbitrados no início de uma ação de alimentos, para que o alimentado receba durante o curso do processo até ter uma sentença. Os provisionais são os que ainda não existe a prova concreta da obrigação alimentar, mas que há indícios da obrigação alimentar. E por último, os definitivos, que são fixados em sentença ou acordo firmado entre as partes e homologados judicialmente. Será considerada para fixação de alimentos a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade. A maioria dos juízos estabelecem pelo menos 20% do salário mínimo vigente,
mas é claro que pode ir além desse valor. Cada caso será analisado de acordo com a capacidade financeira do alimentante. Além disso, os alimentos atrasados podem ser cobrados, desde que exista uma sentença que estipulou uma pensão, através da execução de alimentos, mas deve-se analisar cada caso, pois pode existir a prescrição do direito. Porém, isso não acontece aos menores de 16 anos. E o que muito se questiona é se pode ter a prisão do alimentante. A resposta é sim. Pode existir a prisão pela falta de pagamento da pensão alimentícia, pelo prazo de 3 meses antes do ajuizamento da ação. Outra dúvida que surge muito é quando se extingue a obrigação de pagar alimentos. Primeiramente, temos que esclarecer que a maioridade não afasta a obrigação de pagar alimentos. Para acessar o direito, deve ter uma ação de exoneração de alimentos. Além disso, deixa aqui clara a possibilidade de ex-cônjuge e ex-companheiro cobrar a pensão alimentícia do ex, mas esse será em caráter excepcional e transitório, ou seja, tem um prazo para encerrar, mas excepcionalmente será definitivo quando comprovar a incapacidade laboral permanente, ou seja, quando não pode ser reintegrado ao mercado de trabalho. Muitas são as dúvidas sobre o assunto da pensão alimentícia. Assim, procure sempre um profissional de sua confiança. Agradeço você que acompanhou esse vídeo. Fiquem atentos aos próximos assuntos que aqui serão abordados. Até mais!